A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Estamos aqui diante da presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Hoje vamos continuar aqui o estudo do livro de Jó. Aleluia. Aqui fala Bildade, fala outra vez, né? A gente sabe que ele, Zofar, aleluia, e Elifaz já estavam conversando com Jó há um tempo já. Eles falando, não conversando, não entendendo, não querendo, não compreendendo e mesmo assim, irmãos, perdidos na forma deles de expressar, de falar com Jó, sem entender o porquê daquilo, irmãos. Você vai dizer assim, mas perdidos? Sim, porque nós estamos vendo aqui, aleluia, essa conversa, o assunto da conversa tinha e tem sempre um propósito de Deus para tudo, e Bildade, Elifaz e Zofar havia um propósito deles ir falar com Jó. Ah, mas qual é? Nós vamos falando. Nós vamos chegar na parte aonde vai haver uma resposta da vinda de Deus para esse propósito. Ah, mas o propósito era Jó passar por isso? Sim. Por quê? Vamos entender. Ah, por que muita gente passa coisas que nós não entendemos? Porque Deus é que sabe. Porque Deus é que tem o controle. Porque Deus é que sabe todas as coisas. Nós, você, aleluia, temos que ver a ação de Jó, mesmo às vezes pedindo a morte, para ele se encontrar com Deus mais rápido, mas Jó sabia, Jó tinha o entendimento de Deus, do controle, do poderio do Senhor, aleluia. O versículo aqui, o 1, fala assim, ó. Então Bildade, da região de Sua, em resposta disse, Jó, por que você não para de falar? Cale-se, preste atenção, então poderemos conversar. Por que você não pensa que não temos juízo, que somos como animais? Então, ele e os demais, mas aqui Bildade falando, entendia que Jó era um tagarela, que Jó estava querendo se sobrepor sobre eles, achando que o raciocínio deles era irracional. Irmãos, as pessoas olham para nós quando nós falamos da fé, de Deus, do controle, de Cristo como único Salvador, julgam-nos, interpretam-nos mal e falam até mal de nós por nós falarmos de Cristo, da fé, do caminho, do plano redentor do Senhor na cruz do Calvário, e não entendem. Falam, julgam e às vezes falam até coisas piores de nós, irmãos. De Jó falaram na cara dele. Isso é tremendo, irmãos. Versículo aqui, ó, o 4. Com a sua raiva, você só está se ferindo. Será que você pode estar zangado? O mundo vai virar um deserto? Será que por causa as montanhas vão mudar de lugar? Irmãos, eles estavam tirando a Jó. Eles estavam desfazendo de Jó, do que Jó estava dizendo. Jó estava colocando, abrindo seu coração para eles e para Deus assim poder fazer algo na vida dele, Jó, homem Jó, precisando de um socorro, Jó, e os amigos eram para orar com ele, gritar, chorar com ele, estavam o acusando. Irmão, era assim a situação de Jó, irmãos. Versículo 6. Aleluia. Versículo 5. A vida do perverso se acabará com a luz que se apaga, como as chamas do fogo que deixa de queimar. A lamparina da sua casa não brilhará mais. Em vez de luz, haverá escuridão. 7. O perverso andava com passos firmes, mas agora está tropeçando. Os seus próprios planos o fez cair. Irmão, essa era a comparação, essa é a maneira que eles viam Jó, irmãos. E muitos nos veem assim. Irmão, você tem que ficar firme na fé, na palavra, olhando para Jesus e ainda abençoando aqueles que vos perseguem, falando mal de você ou temendo alguma mentira, assim que a Escritura nos ensina, aleluia. Versículo aqui, ó, 8. Ele pisa numa rede e seus pés ficam presos. A armadilha o pega pelo calcanhar, o laço o aperta. Vamos ler até o 12 aqui. A armadilha estava escondida no chão, no caminho por onde ele ia passar. Ameaças por todos os lados
o deixam apavorado. Elas o perseguem a cada passo. Ele era rico, mas agora passa fome e desgraça. Está pronta para cair em cima dele. Olha, irmão, estava chamando Jó uma pessoa sem a graça de Deus. Ficou pobre, perdeu a bênção material. Para as pessoas nos dias de hoje, você já não tem Deus na sua vida. Você é um derrotado. Você é um esquecido, um deixado de lado. Você não tem mais valor. Tem um ditado popular que fala que a gente vale o que tem. E é na cabeça daquele que não teme a Deus, não olha para a palavra, não tem temor de Deus. Porque quem tem temor de Deus, irmãos, antes de abrir a boca para falar uma asneira, uma besteira, ele vai orar, ele vai falar: Deus, tem misericórdia. Eu não quero pecar contra o Senhor, porque o meu próximo, a serva, o servo de Deus, a pessoa ainda que não conhece Jesus, a mulher, o homem, são imagem e semelhança do Senhor. Se eu falar mal, se eu criticar, se eu apontar o dedo, eu estou tocando na imagem e semelhança de Deus. Quem teme ao Senhor não fala asneira, irmão. Não pensa besteira. Antes de falar, ele vai pedir misericórdia para Deus. Ele pode até errar, não fala: Senhor, me perdoa. Não deveria ter falado isso, agido assim, pensado assim, me portado desta maneira, irmão. Há temor no homem de Deus, há temor na mulher de Deus, mas Bildade, Zofar e Eliafaz não tinham temor de nada. O que passava pela cabeça, irmãos, a boca abria a boca e falava. Olha o que fala aqui, ó, o versículo 13: uma doença mortal se espalha pelo seu corpo e faz com que os seus braços e pernas apodreçam. Ele é arrancado da sua casa, e onde vivia seguro, e arrastado até a presença do rei, isto é, a morte. Esta casa será desinfetada com enxofre, e depois um estranho vai morar nela. Irmão, estavam olhando para Jó, só faltava estar apontando: Jó, você esse homem, você essa pessoa, esta chaga, esse problema, essa maldição é sobre você, porque você é um homem que não tem a graça de Deus. Você é um homem que pratica o que é mal. Você é perverso, você é ímpio, você é iníquo. Jó, irmãos, fazia parte dessa prova dele passar por essa situação. Fazia parte dessa da situação de Jó. Ele ter que ouvir isso, irmãos, para Deus fazer algo maior na vida dele. Deus vai fazer algo maior na sua vida e na minha. Nós vamos ter que ouvir essas palavras. Você e nós vamos ter que ser, aleluia, forjados a nossa vida, a nossa maneira de ser, ouvindo essas palavras igual flecha, igual uma espada afiada que toca, corta e dói. Irmão, só Jesus na causa, aleluia, mas Deus vai dar vitória. O versículo aqui, ó, o 16 fala assim: o perverso é como uma árvore seca desde as raízes até os galhos mais altos. Vamos ler até o 20. Ninguém lembrará mais dele, o seu nome será esquecido na sua terra. Ele será expulso do mundo dos vivos. Ele da luz será jogado na escuridão. 19. Não deixará filhos nem netos, não terá descendentes que fiquem em casa, quem fiquem com sua casa. Irmão, ô povo para julgar, ô povo para criticar, ô povo para apontar o dedo, ô povo para falar aquilo que não entende, não tem visão do céu, não tem entendimento de Deus, não tem o Espírito Santo e falam asneira, falam besteira, falam demais, irmãos. Ô povo abençoado, para não falar outra coisa, é a geração hoje, é a geração do tempo de Jó, e a tendência desse povo só piorar, irmãos. Porque a Bíblia fala: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfria. As pessoas estão hoje mortos espiritualmente, irmão, gelados, não tem sentimento, não tem o sentimento que há em Cristo Jesus, não tem compaixão na sua vida e ainda dizem que são de Deus. Jesus amado. Versículo 20. Em toda parte os que ouvirem falar do seu fim tremerão de medo e pavor. E esse é o fim dos maus, daqueles que não querem saber de Deus. Irmão, eles afirmavam, diziam na cabeça deles que Jó não queria saber de Deus. Jó não estava verdadeiramente buscando a Deus. Jó era um homem
Em outras palavras, nos dias de hoje, falso, enganador. Fala, você nunca foi de Deus, você não conhece a Deus. E Deus falando com você no seu íntimo pela palavra, que é: eu estou nesse negócio, eu estou no controle da tua vida, eu é que estou fazendo isso. Fala: Deus, por que eu tenho que ouvir isso? Deus, por que eu tenho que passar isso? Deus, por que eu tenho que ouvir essas coisas? Deus está trabalhando na sua vida. Ô glória! Deus está te moldando, preparando, te deixando, aleluia, como um vaso novo, para você ser uma referência diferente das pessoas que vivem nos dias de hoje, que falam que é de Deus e Deus não tem nada. Para você ser uma atalaia, oh glória, para você consolar os que choram, aleluia, para você ensinar aqueles que dizem que sabem e não sabem nada. Religiosidade, irmãos, não muda a vida de ninguém. Tem nome de que vive, mas está morto, assim diz a palavra. Era esses abençoados que estavam ao lado de Jó. Ah, mas tem muito assim do meu lado. Irmão, Deus está contigo. Deus está se agradando do seu viver. Ah, mesmo que nós sejamos falhos, pecadores, Deus está se agradando. Irmãos, capítulo 18 de Jó, irmãos. Essa conversa deles com os três, irmãos, como nos ensina tanto. Como faz nós refletir hoje, pensar, irmãos, que há um Deus nos céus, aí está aqui conosco agora, maior do que qualquer dificuldade, do que qualquer situação, que está pronto a nos abençoar, que está pronto a mudar a história, o quadro da nossa vida. Creia, irmão. Estão falando, estão julgando, estão apontando o dedo. Creia que Deus está contigo. Deus está se agradando da sua vida. Deus está junto com você. Amém? Capítulo 18 de Jó encerrado, para a glória de Deus. Você aí seja um instrumento, um vaso de Deus. Compartilhe esse link, envia para os seus contatos. Vamos levar a palavra para os que estão cansados, abatidos, sobrecarregados, desanimados, desorientados, dizendo que estão perdidos, irmãos. Eles precisam ouvir essa palavra, que se a palavra é de Deus, esta palavra vai fazer a mudança, vai fazer a transformação, vai fazer a cura na alma, na vida deles, irmãos. Seja entendido, tenha entendimento dos céus, compartilhe esse link, pregue, fale, leia a Bíblia, ore, interceda por esses irmãos. Jesus não veio buscar os sãos, mas os doentes. Esses doentes é que precisam ouvir a palavra para serem curados. E você é o instrumento de Deus. Você pode falar assim: estou próximo de uma situação de Jó. Mudou. Do que eu falar que eu estou igualzinho Jó. Mas Deus vai mudar o seu quadro. No nome de Jesus. Deixa aí o joinha. Irmãos, compartilha esse link. Envia aí para seus contatos familiares, as redes sociais. Vamos juntos levar essa palavra, irmãos, que é de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus.